comunidades, pessoal, algumas etnias, ainda reservam um lugar muito restrito para a mulher. Algumas, a mulher nem tem direito de escolher com quem vai casar. São algumas situações em que a mulher ela é desmobilizada tanto a entrar na escola como a entrar no mercado de trabalho. Então a luta dela, pessoal, é uma luta para essa emancipação das mulheres, né? Que ela conheceu muito bem dentro da sua etnia. Então, por exemplo, uma das questões que ela muito discute é a questão da poligamia, né? O fato de um homem ter várias mulheres, né? Então isso é assunto é, de alguns romances mais importantes dela, é o caso de Niket, por exemplo. Também Balada do Amor ao Vento. Escreve muito bem, é uma literatura que te contagia, que te pega, né? Iniciou sua atividade literária em 1984, com contos publicados na imprensa moçambicana. Seu primeiro livro, Balada de Amor ao Vento, tornou-se, com esse livro, né, tornou-se a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. O pioneirismo é uma marca dela também. Paulina vive e trabalha na Zambésia, província na região central de Moçambique. Em 2003 ganhou o prêmio José Craveirinha pela obra Niket, uma história de poligamia. Em 2021 tornou-se a primeira mulher africana, isso aqui eu acrescentei hoje, gente. Pouco antes da aula, repassando os slides, eu vi que essa informação não tinha crescido. Então, em 2021, tornou-se a primeira mulher africana a ser distinguida com o Prêmio Camões, a mais prestigiosa honraria conferida a escritores lusófonos, a autores que escrevem em português. Já ganharam vários brasileiros, já ganharam, né? Patrocinado pelos governos do Brasil e de Portugal. Sobre o inédito reconhecimento, declarou Paulina. Isso é bem o jeito dela, um jeito humilde, mas firme. Não contava com isso. Recebi a notícia e disse: meu Deus, eu já não contava com essas coisas bonitas. É muito bom. Esse prêmio é resultado de muita luta. Não foi fácil começar a publicar sendo mulher e negra. Depois de tantas lutas, quando achei que já estava tudo acabado, vem esse prêmio. O que posso dizer? É uma grande alegria. Aqui alguns dos livros dela, gente. Balada de Amor ao Vento. Eu trouxe um breve resumo deste e do Niket também. Ventos do Apocalipse, O Sétimo Juramento, Niket, uma história de poligamia, O Alegre Canto da Perdiz, Na Mão de Deus, Por Quem Vibram os Tambores do Além, Goma e Eto, O Curandeiro e o Novo Testamento, O Canto dos Escravizados de 2017. Deixa eu só tirar essa vírgula aqui, pessoal. Salvar, ok? Então eu trouxe aqui um breve resumo, pessoal, né? Aqui algumas marcas da obra dela, a discussão da moçambicanidade, quer dizer, quando você lê as obras dela, pessoal, você entende melhor como a sociedade de Moçambique funciona, os costumes, né? Então é um elemento muito central na obra dela também. Essa ligação, pessoal, aos contadores de histórias, né? Então daí uma obra muito marcada pela oralidade, né? Essa ideia de que a identidade moçambicana é construída por várias tradições. Não estou falando só das etnias, não, pessoal. A presença da cultura branca, a presença da cultura indiana, não é? A questões políticas também, de tal forma que a imagem da coxa de retalho, pessoal, se aplica com perfeição quando a gente fala de Moçambique, né? Inclusive o norte e o sul, pessoal, são muito diferentes. Inclusive essa polarização, não é? É muito explorada por um amigo meu que escreve 2 livros falando de Moçambique. Ele mostra como a importância... Moçambique não,
Mia Couto. Ele bota como é muito sintomático, emblemático. Papai tá dando aula. Já já eu vou, viu? Sua tia tá esperando lá embaixo. Meu neném acabou de acordar. Então, voltando para cá, foi muito importante o fato, né, de Mia Couto ter nascido no centro do país, nem ao norte nem ao sul. A literatura dele busca esse diálogo entre essas duas, né, essas duas dimensões aí da cultura. Então essa ideia das várias identidades, né, em Niket, por exemplo, a gente vai ver já já pelo resumo, isso fica muito claro, né? Essa narradora personagem, faltou um R aqui, tá vendo? Narradora personagem. Ok, salvando. Então eu vou trazer o resumo, pessoal, que isso aí fica mais claro, né? Então esse papel questionador da identidade feminina é central na obra dela, né? A ideia de que a independência não ainda se estendeu até as mulheres. Essa balada de Amor ao Vento, pessoal, desenvolve-se em Mambone, é a localidade, né? E conta-nos a história de Sarnal, personagem principal que ao longo da narrativa vê a sua vida conduzida em prol do sentimento que a liga ao primeiro amor. De criança até a fase adulta, Sarnal vive nos limites. De rica, acaba na miséria. Casa-se com o rei de Mambone, mas se separa dele. Sempre foi amada, mas viveu na solidão, apenas quebrada pelos 2 filhos que veio a ter. Ainda jovem, a personagem principal apaixonou-se por Mvando, mas este não contrariou a família e foi obrigado a casar com outra jovem. Ele nunca esqueceu, pessoal, esse primeiro amor. Deixando a pobre Sarnal no desespero de um amor falhado, quer dizer, um amor que não se concluiu. Passado pouco tempo, Sarnal foi escolhida para a mulher daquele que viria a ser o futuro rei de Mambone. Nessa relação, a jovem gozou de riqueza, de conforto, do luxo, de poder, né, gente? Poder usar pulseiras de ouro e as melhores vestes. Mas no que se refere ao amor, deixa eu só ajeitar isso, porque tá me doendo aqui. De poder. Ok. Salvar. Voltando. Então ela vive uma vida de riquezas e tal, né? Só que o marido começa a ter outras mulheres mais jovens, né? E ela começa a ser rejeitada. Desse percurso, Mivando, que foi o primeiro amor dela, volta a aparecer na sua vida, já divorciado e declarando-lhe amor profundo e imenso. Ela fraqueja, trai o esposo e engravida. Durante a gravidez, fez acreditar ao marido que estava grávida de um filho seu. Nasce então o esperado filho homem, o herdeiro do trono. Posteriormente, a mulher preferida de seu esposo, Pati, a mais jovem, né? Por ciúme e inveja da posição de Sarnal como rainha e mãe do herdeiro do trono, começou a segui-la, descobrindo seu caso com Mivando. Decide então contar tudo ao rei. Perante tal revelação, Sarnal viu-se obrigado a fugir com o seu grande amor, mas deixando para trás os 3 filhos. Durante algum tempo teve uma vida de partilha de amor com Mivando, mas após este saber que estava a ser procurado pelos serviços do rei, por ter sido o homem que fez a rainha traí-lo, fugiu abandonando Sarnal grávida. Passado 15 anos, durante os quais Sarnal vive da prostituição e na completa miséria, Mivando foi ao encontro de Sarnal pedindo que recomeçasse a viver o amor que os unia. Inicialmente a personagem principal aceitou, mas a mágoa era tão grande que ele exigiu que pagasse tudo aquilo pelo qual a fez passar. Como isso era impossível, porque Mivando também vivia na miséria, a proposta ficou sem efeito.
A narrativa termina com a chegada de Mivando à casa onde Sarnau e 2 de seus filhos viviam. Apresentando-se a criança como pai, ele pede mais uma vez a Sarnau para ficarem juntos eternamente. E a história termina sem uma definição. Então vocês estão vendo aí a centralidade da figura da personagem feminina, né? E toda essa conjunção aí, né? Que faz com que ela seja dependente. Ela é sempre dependente. Dependente inicialmente da família, depois dependente do marido com quem ela se casa, né? E essa dependência do homem sempre vai trazer para ela dessabores, né? Por depender de um homem, ela tá sempre ela sempre é um joguete, né? Então o romance Niket, pessoal, que é o mais famoso dela, né? Situa-se numa sequência do romance sobre o tema da poligamia. Desculpem, eu sou alérgico e estou no meio de livros empoeirados. A obra conta a história de Tony, um alto funcionário da política, e sua mulher Rami, casados há 20 anos. Então estava tudo muito bom, tudo muito bem. Certo dia, Rami descobre que o marido é polígamo. Tem outras 4 mulheres e vários filhos. Só que esses filhos, essas famílias dele, estão em vários locais de Moçambique. E essa mulher vai atrás das amantes, mas não para se vingar delas. E esse périplo dela por Moçambique vai nos dando uma ideia daquilo que a gente estava falando, do caráter plural da sociedade moçambicana. Então, cada local, pessoal, é uma cultura diferente, né? É um livro muito interessante. Eu tenho e não empresto, porque uma vez emprestei e quase não recebi de volta. Bom, as esposas de Tony estão espalhadas pelo país, em Maputo, capital, né? E em Inhambane, na Zambésia, em Nampula, em Cabo Delgado. Se pegar aquele mapinha que eu trouxe para vocês na primeira aula, da primeira aula sobre Moçambique, vocês vão ver como isso é espalhado pelo país todo. Numa decisão surpreendente, Rami decide ir atrás das mulheres do marido. O romance retrata a busca de Rami como uma incursão pelo desconhecido e uma tentativa de lidar com a diferença, simbolizada pelas amantes do marido. As mulheres protagonistas representam a pluralidade cultural das identidades geográficas de Moçambique, mas ao mesmo tempo, pessoal, representam também que, independente de onde elas estão, por serem mulheres, estão todas irmanadas por esse peso da sociedade tradicional moçambicana. O romance tem uma clara mensagem para todas as mulheres serem mais amigas, mais solidárias, para se unirem numa só força e lutar uma batalha comum de independência e de amor justo e leal. O título da obra faz referência a uma das danças tradicionais do norte de Moçambique, extremo oposto de onde mora Rami. Ritual de amor e erotismo, a dança é desempenhada pelas meninas durante a cerimônia de iniciação. Refere-se a uma dança tradicional praticada, já disse, né? Então, essa dança é descrita pela escritora como a dança do sol e da lua, dança do vento e da chuva, que mobiliza o corpo e faz a alma voar. Só ajeitar aqui, pessoal. Ok? Bom. E aí, então, é uma autora, pessoal, que vocês só têm a ganhar, buscar conhecê-la. Eu não sei se eu mandei algum dos livros dela para vocês. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Mas se eu conseguir ainda antes desse semestre, eu mando para vocês. E aí chegamos, pessoal, no Ungulane Bacacossa, que não é o nome dele real, né? Ele tem um nome cristão, ou como queiram, ocidental.
É um professor de história, pessoal, que visita a história do país para desconstruir mitos, né? Como é o caso desse livro, O Alalape. Então, como eu falei aí, ele é formado em História, né? História e Geografia. Trabalhou para o Ministério da Educação. Depois trabalhou na Associação dos Escritores Moçambicanos. Ok? Participou da fundação da revista Charrua. Falamos dessa revista, não é? Ela traz as modernidades para as letras. Dela participaram também o Mia Couto, né? O Eduardo White. O seu livro O Alalape, gente, foi considerado um dos 100 melhores romances africanos do século XX. Terra Sonâmbula também foi escolhido. Então, algumas das obras dele: O Alalape, de 1987, Orgia dos Loucos, História de Amor e Espanto, No Reino dos Abutres. Então, ele traz sempre, pessoal, nisso ele lembra um pouco o Pepe Tela. Ele traz sempre essa interface da história de Moçambique para refletir sobre ela, né? E principalmente no sentido de desconstruir os discursos oficiais. Foi a realidade vivida em Niassa e Cabo Delgado, onde existiam as zonas de campos de reeducação, que eram mal organizadas, que o fez inclinar mais para a literatura, e por isso sentiu a necessidade de escrever para falar e expor essa realidade para as pessoas. Então, numa entrevista dele, ele diz o seguinte: eu estive em Niassa como professor, então pensei, o que eu vi e vivi aqui em 10 ou 15 anos, eu vou escrever. Escrever sobre as vidas dessa gente nos campos de reeducação. Para já eles não tinham identidade, nada. Não eram cidadãos, eram levados para ali e não podiam sair de qualquer maneira. Não confundam com campo de concentração, tá, gente? Eram pessoas que eram exiladas nesses locais e havia todo esse processo de reeducação, né? Eram levados para ali e não podiam sair de qualquer maneira. E da minha parte foi no sentido de dizer muito obrigado pelo que vocês disseram e partilhamos. Este livro foi um pouco difícil, porque tinha de chegar ao real e ficcionalizar. Isso dá muito trabalho. Fiquei amarrado a ele, mas agora estou fora e já me libertei. Ele, ao contrário de autores como Mia Cosa, não costuma adotar nos seus textos alterações ao português, né? Agrupando-se assim ao grupo de escritores em português não desviante. Então ele não faz essas perturbações, né, da estrutura natural da língua portuguesa. No entanto, pessoal, ele usa muitas palavras africanas. Então, os textos dele precisam sempre de notas de rodapé, porque ele vai trazendo as palavras sem explicá-las, né? Desculpa. É o contrário disso. Então, ao invés de usar a nota de rodapé, ele procura explicar a palavra dentro do próprio texto, né? É o contrário. Sabia que estava fazendo confusão. Exemplo: no momento em que acabavam de enterrar um rei de Manica, que, vaticinado pelo seu Suikiro, nome que os médios chonas levavam, então ele já vai explicando a palavra, né? Não tiveram outro tempo. Gente, só um segundo, gente. Eu vou precisar espirrar porque eu tô aqui me sentindo quase sem conseguir respirar. Deixa eu só dar uma paradazinha aqui na gravação.